Uma coisa que a gente... você fez isso sendo que a gente não fez. Você falou isso sendo que a gente não falou. Mentindo. Eu não peguei sendo que pegou. Mentindo. E aquele que ama e pratica a mentira não herdará o reino dos céus. E o salmista vai orar: livra-me. Livra-me dos lábios mentirosos. Guarda-me das calúnias, dos ataques, das incriminações, das acusações infundadas. Mas é claro que se proceder, se for verdade, a pessoa não vai estar errada, vai estar falando a verdade. Então nós temos que orar também. Objetivos da lição. Ao estudar esta lição, você poderá usar com sabedoria suas palavras. Entender que se você domina a língua, domina o corpo. Saber que suas palavras são arquivadas e, sendo ociosas, serão julgadas. Toda pessoa será julgada por toda palavra ociosa que sair da boca. Ou você será absolvido por suas palavras, ou condenado pelas suas próprias palavras. Ou você vai ser salvo pelas suas palavras, ou você vai incriminar você mesmo com suas palavras. Ou você vai procurar viver o que você fala e falar o que você vive, ou senão o feitiço vai voltar contra o feiticeiro. Toda palavra ociosa que sai da nossa boca, não vos engane. Ou seja, Deus, essas coisinhas mínimas, Deus não vai ligar. Toda palavra ociosa que sai da sua boca está registrada, anotado, gravado por Deus. Até os mínimos detalhes, palavras ociosas. Com a mesma medida que vocês julgares, vocês serão julgados. Toda palavra ociosa que sai da boca. Eu lembro quando eu trabalhava na Stetson, teve um funcionário que chegava atrasado, eles começaram a falar: lá, chegou atrasado, deixa o gerente pegar ele, que ele vai ver. Está morcegando, não faz nada da vida. Vamos entregar ele para o gerente. Ele tem que ser mandado embora. Né? Muitos falaram isso do outro funcionário. Adivinha o que aconteceu? Então eles não mentiram, eles saíram, abriram o verbo, né? Nem pisaram no freio, saiu falando, abriu a boca mesmo. Na mesma semana, esses que falaram, eu prestei atenção, eles chegaram atrasados também. Ou seja, a palavra ociosa, a palavra sem pensar duas vezes que saiu da boca deles para condenar o outro, na mesma semana vai voltar para condenar ele mesmo que disse: aquele irmão lá é inchado porque ele nem olhou para mim nem me deu paz do Senhor. Aí no mesmo mês você passa reto, não vê o irmão e não cumprimenta. As palavras que você disse voltam contra você. O feitiço volta contra o feiticeiro, porque falou sem pensar, não pensou duas vezes, não foi prudente, não foi cauteloso, saiu soltando a língua à vontade, achando que ia ficar por isso mesmo. Mas toda palavra ociosa, toda, ou nós seremos salvos por ela, ou seremos julgados, condenados por ela. Descobrir que a língua é o membro mais usado tanto por Deus como por nós e pelo adversário. Perceber que a nossa língua pode e deve ser instrumento de edificação, pacificação e bênçãos aos outros. Então esses são os objetivos da nossa lição. Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 12. Vamos ler o texto inteiro e nós já vamos encerrar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Não queira ser mestre. Por quê? Mestre é quem? Mestre é o pregador, é o evangelista, é o obreiro, é o missionário, que está falando para todo mundo ouvir, para o público. Ele é a reverência, ele está no púlpito, no altar, todos estão ouvindo. Ele está ensinando. Só que é o seguinte: saiba que quem assumir esse lugar aqui, agora ninguém vai querer pregar mais, Daniel. Sabe que quem assumir esse lugar aqui, o seu julgamento será diferenciado. Você já viu que na nossa credencial, membro, quando peca é um tanto de mês, né? Quando é obreiro, é uma disciplina maior. Já viu? Já leu? Já leram? Assim também é nas coisas de Deus. Os mestres terão um julgamento mais duro, mais rigoroso, mais detalhado, porque eles falavam com o povo, ensinavam o povo. Por isso que nós temos que pregar e viver e pregar, senão vai ter alguma coisa incompatível, incoerente, não vai estar batendo a nossa vida com aquilo que nós ensinamos.
seremos fariseus que ensina os outros, mas ele mesmo não faz. Ou seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, não deve ser assim. Todo mundo naquela época queria ser, hoje em dia todo mundo quer ser evangelista, ser missionário, porque quer ser prebendado, quer receber salário. Todo mundo quer dirigir igreja, quer ser pastor, porque hoje um salário é bom, muita fama, eu vou sair na mídia. Naquela época todo mundo queria pregar, porque todo mundo queria mostrar o seu saber, queria mostrar o seu conhecimento, porque isso alimenta o orgulho e a vaidade do homem, o ego. Só que Tiago não é que Tiago vai querer colocar medo neles, mas ele vai despertar o temor. Olha, as coisas não é bem assim não, todo mundo está querendo ser evangelista, pregar aí, achando que vai se exibir, se mostrar, vai ganhar dinheiro, mas presta atenção, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Mas por que, Tiago? Sabendo que vocês receberão mais duro juízo. Então a pessoa só está concentrada em pregar, em fazer um bom discurso, trazer uma boa mensagem, em ganhar a gorjeta, a passagem, em receber novos convites, mas ninguém para pensar que você se tornando um pregador, o seu juízo vai ser duro, vai ser mais rígido, Deus vai pegar pesado conosco, com os irmãos mesmo vai pegar mais leve, mas com os mestres vai ser mais pesado, Deus vai chamar na chifre, vai ser cara a cara, Deus vai chegar mais perto. Mas por quê? Porque Deus fala, nem todos, que todos os irmãos não vêm querer ser mestre, porque se toda a igreja querer ser mestre, toda a igreja querer ser pregador, parece que está na moda, toda a igreja quer ser pregador, mestre, apóstolo, teólogo, erudito. Mas quanto mais conhecimento você tiver, Deus vai ter muito mais motivos para te julgar. Porque quanto maior o conhecimento, maior o julgamento. É proporcional. Deus vai julgar você de acordo com aquilo que você sabe e aprendeu. Então, se você quer ser erudito, teólogo, pregador, para falar bem para os outros, saiba que você vai ter que se virar em viver aquilo que você está pregando e ensinando, porque Deus vai cobrar. Por quê? Porque não é para todos querer ser mestre, porque o juízo é mais duro, porque todos, pastor Dieter, irmão Daniel, meu irmão Marcelo, irmã Doralice, todos tropeçamos em muitas coisas. Então não queira ser mestre, o juízo vai ser mais terrível, porque todos tropeçam. Por que tropeçamos? Porque a mesma medida que você julgar, você será julgado. É esse exemplo que eu disse para você. Falaram do funcionário que chegou atrasado, eles falaram, esse funcionário que chegou atrasado deveria ser mandado embora, deveria dar baixa na carteira dele, vamos caguetar ele pro gerente, vamos entregar ele para ele perder o emprego, ele tem que trabalhar dobrado porque chegou atrasado, ele tem que fazer hora extra, ficar até mais tarde porque chegou atrasado. Na mesma semana esses que disseram isso, chegaram atrasados também. Na hora de falar, eles quiseram ser o quê? Os sabichões, os juízes. E abrir a boca para falar. Na mesma semana, eles fizeram a mesma coisa. Ou seja, todos tropeçaram na palavra que disseram. Quando eu me converti, eu era novo convertido, estava no primeiro amor, parecia que eu era o mais santo da igreja, que o meu pastor estava desviado, de tão santo que eu era. E aí começaram as conversinhas do meu pastor lá da minha cidade natal. Eu vi o pastor lá no Parque do Povo, lá fazendo caminhada, E aí todo mundo, ele é carnal, é mundano. E até eu entrei nessa má conversação. Que isso, pastor lá no Parque do Povo fazendo ginástica, exercício, caminhando, correndo. Ele deveria estar evangelizando, pregando. E nós naquele amor, aquela santidade, condenando até o nosso próprio pastor. E até eu, por causa dessa má conversação, me corrompi. E entrei na dança e falei mal do pastor também. Aí quando, depois de um tempo, o Espírito Santo vai me corrigir. E o Espírito Santo vai jogar bem na minha cara. Que aí quando eu comecei a dirigir a igreja, eu também queria ter um dia de lazer, de descanso. Aí o Espírito Santo veio e jogou na minha cara. Lembra que você falou do seu pastor?